Boa noite, irmãos. Mais uma vez, estamos aqui juntos por este canal, que é nosso culto online, onde também nos encontramos nesta última quinta-feira do ano, nesta última reunião de oração do ano. E eu venho falar, na abertura deste culto, mais uma vez sobre a palavra esperança, que eu sempre falei, eu tenho falado sempre nas vezes que eu participo aqui do culto. E eu deixo uma palavra aqui em Romanos 15:13, que fala assim: que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz por meio da fé que vocês têm nele. Meu Deus e meu Pai, Tu és a fonte de toda esperança. É em Ti que pensamos, Senhor, para encontrarmos esperança. E essa é a palavra que eu quero deixar nesta última quinta-feira do ano. Que todos nós sejamos renovados nesse espírito, sejamos renovados na esperança. E a esperança, ela sobrevive, ela nasce e ela se cria até mesmo contra ela própria. Porque a Tua palavra diz que Abraão criou contra a própria esperança. Que assim sejamos, Senhor. Que a nossa fé seja renovada, seja, Senhor, aumentada e seja colocada no local certo, que é em Ti, Senhor. Porque Tu és a nossa esperança, Tu és em quem confiamos e esperamos e colocamos esta reunião mais uma vez nas Tuas mãos. Nos abençoa, nos direciona, nos conecta contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus pais amados, vamos louvar e adorar o nome do nosso Deus, demonstrar a Ele o nosso amor, nossa gratidão e a nossa confiança. Você tem confiado nele? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. Diga comigo. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em Teus braços é o meu. Você consegue dizer para Ele? Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso.
guarda. Em teus braços é o meu, oh Deus, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Possamos adorar e glorificar o nome do nosso Deus. Boa noite, irmãos. Vamos louvar o nosso Deus maravilhoso. Menino nasceu como filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se prostora a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Cantamos santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por mais essa oportunidade de podermos estar aqui, Senhor, te cultuando, te buscando, Senhor. Como isso é agradável, Senhor. Pedimos, Pai, pelas nossas famílias, Senhor, que nesse período que tanto se fala de Jesus, as pessoas liberem o perdão, Senhor. Que possamos conversar, chamar aquela pessoa que fez algo que não agradou, Senhor. Possamos conversar, se perdoar, Senhor. Que possamos entender o quanto é importante fazermos aquilo que é do teu agrado, Pai. Pedimos também, Senhor, pelas pessoas que vão viajar, dá proteção, Pai. Dá proteção, dá prudência, Senhor. Que possamos ir em segurança e voltar em segurança, Senhor. Pedimos também, Senhor, que nesse período de festa, onde as pessoas gostam de fazer, de comemorar, de estar juntos, que as pessoas também tenham prudência, né, Pai? Porque
vivemos ainda um período de pandemia, sabemos da importância de se cuidar, de cuidar do próximo, Senhor. Pedimos a Tua proteção, Senhor, que esse ano que vem a gente possa estar mais firme, Senhor, Te procurando cada vez mais, Te buscando cada vez mais, que possamos entender, Senhor, que o importante é estar contigo, Senhor, que longe de Ti não tem alívio nenhum. Te agradecemos por tudo que Tu tens feito, Pai, por tudo que Tu tens nos proporcionado, Senhor. Pedimos que Tu continues, Senhor, protegendo nossas famílias, Senhor, que nossas famílias possam estar buscando a Ti, Senhor, unidas. Te agradecemos por tudo, Pai, tudo aquilo que Tu tens feito. Em nome de Jesus. Amém. Oi, irmãos, tudo bem? Gostaria então de compartilhar com vocês uma palavra que eu tenho pensado. Quer dizer, não é uma palavra, né? São coisas assim que eu tenho pensado já há bastante tempo e que eu tenho analisado e que eu vou tentar, né, expor para vocês assim da melhor forma possível. Mas antes, vamos orar comigo. Senhor, obrigada, Pai, por termos acesso à Tua palavra, Senhor. Fala com cada um aquilo que cada um precisa, Senhor. Me usa como instrumento em Tuas mãos, Pai. Me ajuda, Senhor, a expor os meus pensamentos e aquilo que Tu tem me mostrado de uma forma coerente, Senhor. Que seja de fácil entendimento, Pai. Em nome de Jesus, eu lhe peço e lhe agradeço, Pai. Amém. Então, eu tenho há um tempo já sempre eu gosto de apreciar assim a natureza, né? O céu, o verde, os animais. E aí ultimamente isso tem ficado mais intenso, assim, parece que eu tô sempre olhando assim e graças a Deus eu tenho essa gratidão, né, de poder ver e de poder agradecer a Deus pela criação, né? E eu acho assim tudo tão lindo. E aí eu tava analisando, né, que Deus é um Deus detalhista. Ele gosta de detalhes. E a gente às vezes passa despercebido nisso, né? Tem pessoas que são realmente detalhistas e tem pessoas que gostam de fazer tudo bem certinho, mas tem pessoas que não, né? Que não são muito ligadas em detalhes, que não prestam atenção, não se importam e não há problema nisso, né? Mas eu tava analisando como Deus é um Deus de detalhes. Claro, além do cuidado todo, né, que Ele tem conosco e com toda a criação, como Ele fez tudo nos mínimos detalhes e como Ele nos instrui também com detalhes, né? Eu sempre, quando penso nisso, claro, eu me remeto lá ao início, né, da história, desde a criação, né, de como conta ali na Bíblia, que Deus separou um dia certo para criar cada coisa e as coisas foram funcionando e foram trabalhando como assim, tudo em conjunto, né, uma coisa dependendo da outra e tudo trabalhando em perfeita harmonia, né? E assim também foi conosco, né? A nossa criação, é só a gente olhar para o nosso corpo e como cada coisa funciona, como uma coisa depende da outra, como a gente tem que se cuidar, porque senão acontece uma coisa, vem um problema de saúde ou um problema muscular ou alguma coisa do tipo assim, né? E como nosso corpo é todo perfeito, desde a célula, que é algo, né, invisível, mas que um conjunto de células, né, formam o ser humano, digamos assim, né, que
É incrível, né? Se a gente parar pra analisar tudo bem certinho, é muito, eu acho muito doido. Até ali, né? Pulando um pouquinho mais pra frente, ali em Êxodo, né? Quando o povo tá no deserto, né? Depois que Deus libertou do Egito. E ali eles vão construir, né, o tabernáculo e vão construir ali o lugar de adoração, de sacrifícios, e onde vai ficar a Arca da Aliança, quem vai carregar, como tudo, né, Deus colocou assim tudo perfeito, tamanho, cores, quem podia, quem não podia, como devia ser feito. Deus deu a instrução nos mínimos detalhes, né? E isso eu acho que é muito do detalhe de Deus, né? E a gente vê também um pouquinho mais à frente, já ali, o povo já vivendo em sociedade, ali em Levítico, né? Onde Deus passa as leis de ordem, a responsabilidade de cada um, leis morais, leis sanitárias, porque, né? Para não proliferar doenças, para tudo, né? Olha só, Deus naquele cuidado ali de tudo, né? E eu acho isso tão interessante, assim, como Deus faz todas as coisas, né? E pensando nisso, né? Eu queria só... claro, a Bíblia é cheia de exemplos do cuidado de Deus, de milagres de Deus, de como Deus faz, mas pensando nessa questão dos detalhes e de cuidado, eu queria que quem pudesse abrisse comigo em Êxodo, capítulo 13, versículo 21, só pra gente ver um exemplo. Êxodo 13, 21. Então, eles estavam ali, né? Tinham sido libertados e nos diz assim: o Senhor ia na frente deles, de dia numa coluna de nuvem, para guiá-los, de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los. Desse modo, podiam caminhar durante o dia e a noite. De dia, a coluna de nuvem não se afastava do povo, nem de noite a coluna de fogo. Ou seja, Deus estava cuidando ali do povo o tempo todo, de dia e de noite. Então, né, aqui a gente pode ver o cuidado de Deus, né? Mesmo o povo ali andando, Deus estava protegendo eles do sol, provavelmente, né, escaldante do deserto, como uma nuvem, e à noite, que é muito frio, com fogo, além de iluminar, guiava eles no caminho. Essa é a bondade de Deus. Agora, vamos só um pouquinho mais para frente, em Êxodo 16, do versículo 2 ao 8, que ali a gente vai ver, além do cuidado, misericórdia de Deus. Então, 16:2. Toda a comunidade de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: era melhor termos sido mortos pela mão do Senhor na terra do Egito, onde estávamos sentados, junto à panela de carne, comendo pão com fartura. Vocês nos trouxeram a este deserto para fazer toda essa multidão morrer de fome. O Senhor disse a Moisés: farei chover pão do céu para vocês. O povo sairá para recolher a porção de cada dia, para que eu o experimente e veja se ele observa a minha lei ou não. No sexto dia, porém, eles deverão preparar o que recolheram e será o dobro do que recolheram nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a toda a comunidade de Israel: à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E pela manhã vocês verão a glória de Deus, porque Deus ouviu as murmurações de vocês e que vocês fizeram contra ele. Quem somos nós para que murmurem contra nós? Moisés disse mais: esta tarde o Senhor dará carne para vocês comerem. Pela manhã, pão com fartura, pois ele ouviu a murmuração que vocês fizeram contra ele. Quem somos nós? As murmurações de vocês não são contra nós, e sim contra o Senhor.
Então, olha que grave, né? E eu acredito ali, quando o povo ali fala que tinham comida com fartura. É mentira, né? Porque qual escravo que tem comida com fartura? Eu acho que é mentira deles, né? Mas, como todo ser humano, nós somos inclinados a reclamar mais, a murmurar mais, a não ver as coisas que Deus faz por nós, né? Como deveríamos. E mesmo assim, né? Deus tem misericórdia de nós, como teve do povo de Israel aqui nessa situação, né? E olha só, eles queriam comer carne, não bastava só o pão, né? Claro que Deus ia dar também, né? Ali, no caso, a primeira vez, ia cair o maná, né? Mas eles estavam desejando comer carne. E Deus foi tão misericordioso que até o desejo, que eu vejo isso que é um detalhe, né, pra mim, que até o desejo deles de comer carne, Deus supriu. Porque se Deus fizesse só cair o maná do céu, já não seria um milagre? Seria. Já não mataria fome, já não sustentaria o povo? Sim, mas eles estavam desejando comer carne e Deus foi tão misericordioso que depois vai mandar, né, uma nuvem de codornas lá, codornizes, para eles poderem se fartar de carne. Olha como Deus é bom, né? E como é misericordioso, porque o povo tava reclamando. E muitas vezes a gente faz isso, né? Só que às vezes a gente lê essa passagem aqui, principalmente do início aqui da história do povo de Israel, do início da Bíblia aqui, esses primeiros livros. Nossa, e a gente pensa, que povo, né? Que horror, como é que Deus, né? Pode, o povo toda hora pecando, toda hora adorando outros deuses, toda hora fazendo outras coisas e mesmo assim eles se voltavam contra Deus, Deus perdoava, Deus aceitava, Deus dava bênçãos, prosperidade, faziam vencer os inimigos. E Deus é assim, né? Hoje ainda. É que às vezes a gente só analisa as outras coisas e não a nós mesmos, né? Então, eu tava, essa semana de Natal, tava vendo uma ministração de um pastor a respeito disso, de como se deve ou não comemorar o Natal, que muitos cristãos não comemoram, que tem coisas, acho que coisa pagão, enfim, cada um, né, tem o seu parecer. Eu concordo com o que esse pastor falou, só que não nem era isso que eu ia falar, né? Eu achei interessante uma coisa que ele falou, que as crianças gostam muito do Natal, não só pelos presentes e, claro, né, aquela história do Papai Noel, que isso para nós cristãos não importa, mas elas gostam da parte da luz, né? Quando liga as luzinhas, as crianças ficam encantadas com as luzes ou com a musiquinha, enfim. E aí ele falou como as crianças têm facilidade de se admirar com as coisas, com pequenas coisas, né? Tudo que é diferente para a criança, ela fica encantada, ela fica extasiada, ela fica, né? É incrível assim, né? E Jesus, né, diz que devemos ser como criança. E eu acredito que por isso também, aí ouvindo o que esse pastor falou, eu acredito que por isso também, por essa capacidade de admiração com as pequenas coisas que a criança tem e que a gente vai perdendo ao longo do tempo. Então, continuando aqui, né, sobre as crianças, que Jesus falou que devemos ser como crianças, né? Eu acredito que pelo fato das crianças serem humildes, serem inocentes, é claro, e também por isso, pelo fato delas se admirarem com as pequenas coisas, né? Então, para finalizar, fica essa minha reflexão, né, para os irmãos. Será que a gente tem se admirado com os detalhes que Deus nos mostra todos os dias? Às vezes são coisas grandes, às vezes são pequenas, às vezes são detalhes, coisinhas que a gente
que a gente deseja, que a gente espera, que a gente pede, ou que a gente nem pede, mas mesmo assim Deus faz, ou até mesmo com a criação dele. Será que a gente tem sido assim, né? Como criança, de se admirar nas pequenas coisas? Será que a gente tem olhado assim pela nossa janela e admirado o céu? Que lindo quando ele tá azul ou quando ele tá cinza, as estrelas, a natureza, os animais, né? Que a gente possa admirar as belezas que Deus criou e que a gente possa ter esse espírito renovado, que a gente seja menos murmurador, que a gente não seja como o povo de Israel no deserto reclamando, mas sim agradecendo pelos milagres diários que Deus nos dá, né? Pelo pão, pela vida, né? Principalmente, pelo ar que respiramos, por sermos perfeitos segundo a criação de Deus, né? Que a gente possa ter esse discernimento, né? Até eu anotei aqui essas perguntas para reflexão no final, que é exatamente isso, né? Ó, e nós, será que temos admirado os detalhes? Essas coisas, né, que eu mencionei que às vezes passam batido, né? Às vezes uma flor, né? Nós mulheres achamos as flores tão lindas, cuidamos lá da nossa plantinha, ficamos tão felizes quando a plantinha dá flor, né? Isso é uma coisa maravilhosa, uma criação de Deus. Será que estamos sendo gratos pelo cuidado de Deus conosco em todas as coisas? Que a gente possa ser grato, então, e que a gente possa agradecer a Deus por tudo, né? Por tudo que Ele faz, pelo cuidado, e que Ele abra os nossos olhos espirituais para que possamos apreciar os detalhes e que possamos trabalhar em detalhes, principalmente para Deus, né? E com tudo, porque tudo que a gente faz devemos fazer para Deus, né? E não para homens, né? Então, era essa a minha reflexão. Às vezes, nos cultos de quinta, a gente sugeria uma música, né? Quando a gente estava presencial. Então, eu sugeri uma música e eu não sei ainda, mas eu acredito que o Jonathan vai conseguir incluir ali no finalzinho, que é um hino que eu acho bem lindo. E que fala, né, sobre o Deus de detalhes e um Deus de cuidado. E é isso, então vamos orar para agradecer a Deus e para estarmos finalizando então esse culto de oração. Senhor nosso Deus, obrigada, Pai. Obrigada por tudo que fazes, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Obrigada, Senhor, porque tu és um Deus de detalhes. Tu és um Deus que, mesmo a gente não vendo, tu nos livrou de cada coisa, Senhor. Nós não estaríamos aqui se não fosse tua misericórdia, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo. Abre os nossos olhos, nos dando discernimento, nos dando simplicidade, Senhor, para admirar, para nos alegrarmos, Senhor, nos admirarmos com as pequenas coisas, Pai. Com as coisas do dia a dia, Senhor. Que não percamos a nossa empolgação, Senhor, como uma criança que acha tudo novo, que vê beleza em tudo, Senhor, que possamos ser assim também, Pai. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que
já fez em mim o seu milagre. Livro-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Oh, Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Colocou limite nas águas do mar, deu a altura certa pro pássaro voar. Fez o céu e pôs a estrela a brilhar, pra gente olhar e admirar. Fez a abelha pra gente provar do mel, pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Oh, oh, oh. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor, pois Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial.